Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É com muita alegria que damos início a mais uma noite de reflexões acerca da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E hoje contamos com a nossa amiga Karina Cinquetti, que vai trabalhar o tema A Cura pela Fé. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Chico Xavier. E a leitura de hoje se chama A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso está no Evangelho de João. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, endemandadas das pastagens que lhes competem. Quantos são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, olha que reflexão importante, né, para a gente começar a nossa noite. A leitura, né, Emmanuel vem trazer para nós, nesse trechinho, né, do Evangelho de João, que a gente, para conseguir, né, alcançar esse nível evolutivo que a gente almeja, né, conseguir trilhar um caminho tranquilo, não basta só a gente cuidar da nossa conduta, a gente trabalhar o nosso interior, isso é parte do caminho, né? É importante que a gente trabalhe tudo isso, mas ao mesmo tempo é importante que a gente não fique só na teoria, né? Que quando as dificuldades surgirem, quando as doenças surgirem, as coisas que nos tiram do eixo, né? É importante que a gente esteja firme, que a gente continue vivendo tudo aquilo que a gente estudou, né? Tudo aquilo que a gente acredita ser o ideal. É muito fácil ser bom em condições favoráveis. O difícil é continuar sendo bom em condições desfavoráveis, né? Então, para a gente tomar cuidado com isso. E no finalzinho ele fala um pouquinho também da questão da riqueza, né? Não, eu traduzindo como riqueza, mas tudo que nos leva ao poder, tudo que nos leva a um excesso dos bens materiais, né? Para a gente olhar um pouquinho com mais carinho para isso e tentar perceber se nós estamos, né, fazendo bom uso daquilo que nós recebemos. Porque lembrando, né, tudo que nós temos aqui hoje no mundo material nos é emprestado para que a gente possa fazer um bom uso, e não para nós, mas para o coletivo, né, porque não é nosso. São reflexões, né, que a gente tira para começar essa noite. Então, eu vou fazer a nossa prece inicial e logo depois a gente dá início à explanação da noite. Então, vamos fechar os nossos olhos, não como ritual, nem como uma obrigação, mas porque esse momento é especial. Esse é o momento em que nós elevamos o nosso pensamento ao divino, aquilo que é maior que nós e sustenta a nossa existência.
É um momento em que usufruímos da nossa fé, da nossa conexão com a espiritualidade e a nossa crença que algo maior sempre olha por nós. Agradecemos aos bons espíritos que sempre nos amparam e nos fazem e tentam, nos fazer enxergar as melhores escolhas, os melhores caminhos, as melhores oportunidades. Agradecemos também à equipe espiritual que ampara os trabalhos dessa casa de fraternidade e amor. E pedimos que todos que compartilham conosco deste momento de reflexão também possam ser beneficiados com os fluidos positivos emanados pela nossa reunião. Que assim seja. Uma boa noite de reflexões a todos e um grande abraço. Boa noite, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui, numa nova quarta-feira com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cura, pela fé. Então, a gente sabe, no Evangelho, em várias passagens, que Jesus, ele fez muitas curas, Muitas curas foram efetuadas por ele, e que depois foram narradas no Evangelho lá pelos discípulos, E como é que Jesus realizava essas curas, Elas eram realizadas, a maioria delas, pelo toque, pela imposição das mãos, ou apenas pelo olhar, ou apenas por uma palavra, E as pessoas acabavam sendo curadas, pelo seu magnetismo, pela forma como ele se doava e pelo fato da pessoa também acreditar que aquilo poderia estar acontecendo. E a gente sabe, que de todos os males, do espírito, de nada adiantará buscar saúde de fora se a gente não mantiver, o nosso espírito em dia, porque muitas vezes a gente busca essa cura externa, mas a gente não corre atrás desse movimento da cura interna, de manter o nosso espírito, Porque a gente tem que lembrar que no movimento que a gente está vivendo hoje é um movimento de expiações e provas, De situações que talvez eu esteja resgatando também. Uma das passagens do Evangelho, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 43, que é a cura do leproso, E ele diz: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero-se limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Olha que bonito, Ele tocou as vestes de Jesus, Jesus vinha caminhando e ele tocou as vestes de Jesus e pediu, pela cura da lepra. Outro caso também que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 22 ao 26, que é a passagem do cego de Batsaida, E o que fala lá, E chegou a Batsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez-o olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente.
E Jesus mandou para casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia, né? Então essa foi outra passagem também dos movimentos, né, de cura de Jesus pela fé. Mas por que, né, Jesus não curava todos? Por que isso não acontecia? Por que a gente até hoje se questiona muito, né? Principalmente quando a gente está passando por algum problema de enfermidade, ou com a gente, ou com a família, e às vezes a gente espera que haja esse movimento de cura, né? E às vezes ele não vem da forma como eu acho que deveria vir, e às vezes eu até me revolto, né, contra, né, a espiritualidade, achando que eu não mereço, que não existe e tudo mais. Porque na verdade a gente sabe que a doença é algo que é terapêutico da alma dentro do mecanismo de evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios do espírito. Funciona também como um processo que induz a reflexão e a disciplina das nossas atitudes. Enquanto não produzir seus efeitos benéficos, ela não deve ser suprida. Então, muitas das vezes, a nossa doença talvez tenha sido uma escolha nossa mesmo para que a gente possa passar por esse movimento aqui na Terra. Então, é como se fosse uma forma de que eu consiga manter um equilíbrio e entender o porquê que estou passando por aquela situação. Então, às vezes, a gente espera que essa cura ela seja, né, com o desaparecimento da enfermidade, mas muitas vezes essa cura já é a própria enfermidade. Então, a gente não deve se revoltar nesse movimento. Como é que funcionam, né, as ações dos espíritos sobre os fluidos e como é que são esses reflexos, né, no corpo, né? Como é que é esse funcionamento? Ele, né, pelo pensamento e a vontade, os espíritos agem sobre os fluidos, que ficam impregnados nas qualidades, né, de boas ou más. Então, lembra que a gente sempre comenta, eu sempre comento com vocês em palestras, o bem e o mal, ele está dentro de nós, né? Nós temos os dois lados, porque às vezes a pessoa acha que ela vai ser boa a vida inteira. Não, ela tem os movimentos também ruins dentro dela. Então, fica impregnado das qualidades dos pensamentos, dos sentimentos, que os fazem vibrar, né? Quer encarnados ou não, o espírito que sobre eles atua. E algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outroras, né, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Então, olha como é forte o nosso poder de pensamento. Quando a gente age, né, inteiro naquela situação, quando a gente se entrega naquele movimento, então a gente se abre a esse processo. E eu percebo isso muito claramente no consultório. Quando a pessoa ela chega, ela está aberta ao processo de terapia, às vezes ela chega muito cabisbaixa, muito ruim, muito depressiva, e aí o que acontece? Ela faz essa troca fluídica comigo, né? Eu acabo passando para ela, impregnando de boas coisas, e ela sai de lá super bem, super tranquila. Às vezes ela deixa umas carguinhas lá para mim, né? Mas na maioria das vezes ela sai num movimento muito mais regenerada, né? Logo já no início da sessão. Semana passada eu tive um exemplo disso muito claro, que era uma garota jovem passando por um luto, uma perda de um bebê, e assim, ela chegou no consultório muito arrasada, né? Porque ela tá vivendo esse movimento do luto, já fazem 3 meses, e ela estava sofrendo muito.
E ali na nossa troca, né, conversando e eu elucidando tudo que ela estava sentindo, ela saiu muito melhor e hoje, né, eu tive a oportunidade de atendê-la e assim, eu vi que foi assim regenerador para ela, é até assustador a gente olhar assim, parece que a modificação ali foi muito grande. Mas por quê? Porque ela pôs para fora o que estava sentindo e ali nós fizemos uma troca de energia, né? Até porque compartilhamos também de uma perda, porque eu também tive uma perda de um bebê, então isso também né, a trouxe mais para próximo de mim, da minha realidade, que eu conseguia entender muito mais, né, claramente o que ela estava sentindo naquele momento. Então, a cura, né, pela ação fluídica, lá encarnados ou não, os espíritos têm no seu próprio perispírito, né, um reservatório de fluidos bons ou maus, né? E pode endereçá-los a outros seres. Às vezes as pessoas me perguntam: nossa, mas você atende, você faz uma troca ali, querendo ou não, eu acabo fazendo um tipo de troca fluídica com os meus pacientes. E as pessoas sempre me perguntam, né? Nossa, mas como é que você fica depois? Eu costumo, entre um paciente e o outro, eu faço uma pequena prece, né, de entrega daquela pessoa e para que eu possa me restabelecer. Então, eu acabei encontrando uma forma de melhorar talvez esse meu reservatório fluídico, né? Que a troca ali entre paciente e terapeuta é muito forte, até pelas circunstâncias e dependendo dos casos, são muito mais fortes mesmo. Então eu costumo, né, fazer uma prece assim que eu chego, né, assim que o paciente sai, eu faço essa prece para que ele possa receber essa energia também. Outra coisa, os fluidos bons podem servir como agentes terapêuticos, né? É o que eu acabei de comentar com vocês. De repente ali você doa e ele acaba a pessoa ficando muito bem. Por quê? Para, né, no caso aqui, ele fala que para a reparação perispiritual ou de reflexos do próprio corpo. Porque às vezes é alguma coisa no perispírito, né, que acaba tendo um reflexo nesse corpo. Então, a gente fazendo essa troca, emanando essa energia, né, há uma melhora dessa pessoa. O poder curativo dependerá do quê? Da pureza, né, da substância fluídica, né, que a gente tem, né, que a gente está inoculando naquele momento, da energia da vontade para a missão mais abundante e maior força de penetração dos fluidos. Então, existe também o fator de eu acreditar na cura e eu querer ser curado, né? Eu até trouxe, né? Depois a gente vai ver um desenhinho falando sobre isso, a gente vai ilustrar. Ainda falando das curas de Jesus, na Gênesis, né, lá no item 34, tem um pequeno trecho que fala, né, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode se desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, né, como Jesus fazia, essa é mais rara e o seu grau máximo deve se considerar algo extremamente excepcional, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue, pela imposição das mãos, reverter a situação ali imediatamente. A cura por influência fluídica, né? Essa faculdade, todos nós temos, né? Está presente em todos nós. Basta a gente exercitar para que isso aconteça. Mas como Jesus fazia, né, são muito poucos os casos que a gente tem aí, né, porque é algo extremamente excepcional, até pela magnitude desse espírito, né, como é que, o tamanho da grandiosidade dele.
Então, lá em Mateus, o Mateus cita, né, lá no capítulo 8, no versículo 16 e 17, que Jesus a muitos curou por ação fluídica, né? E recomendava aos discípulos que assim agissem, curai os enfermos. Então ele sabia que todos nós, né, tínhamos e temos esse poder, né, de cura, em maior ou menor, em práticas, né? Quem está mais evoluído, quem pratica mais, consegue fazer isso mais rapidamente, mas todos temos. A recepção e assimilação dos fluidos, né, que a gente emana para o outro, dependerá da condição, né, das condições do paciente e do ambiente que favoreça isso, não pode ser em qualquer ambiente, ou a permuta e assimilação fluídica. Então, o lugar onde vai acontecer isso, estar num ambiente preparado para isso, faz uma diferença muito grande, né? E as condições desse paciente, como ele vai receber, está apto a receber, também influencia muito. Com relação, né, à corrente fluídica, lá na Gênese ainda tem uma outra citação. O curador, ele age como uma bomba insuflante, né? Então eu vou jogar aquele fluido para você. E o enfermo como uma bomba que aspira, né? E isso o Kardec esclarece para a gente lá na Gênese, né, no capítulo 15. Então é muito importante que a pessoa também esteja aberta a receber. Algumas vezes é necessário que essa estejam em sintonias, né? Tanto quem está doando, né, a corrente fluídica, como quem está recebendo. Outras vezes não, outras vezes somente um lado, né, só a doação já tem uma melhora no caso. A fé, portanto, não é uma virtude mística, mas uma força atrativa. E isso nos leva a questionar o tamanho da força de atração, né, que a gente tem nas situações, porque o poder, né, de emanar as coisas para as outras pessoas às vezes influencia tanto, né, a vida, né, de cada um de nós. Quando o enfermo não tem essa fé, ele opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, e que paralisa essa ação do que eu tenho para receber. Então, se ele não tiver aberto, né, não tiver essa fé, então a fé é eu estar aberto a acreditar, a receber o movimento, né? E se isso não acontece, eu fico numa força repulsiva, fazendo o efeito contrário, né? Ou eu fico na inércia, nada acontece. Podemos entender agora por que Jesus, ao curar, dizia: se tiveres fé, ou outra frase que ele usava muito, né? A tua fé te salvou. Então, não dependia só dele a cura. A cura também depende de quem está recebendo. E a gente sabe que a fé é indispensável para a cura. Aqui eu trouxe um exemplozinho, né, do passe que a gente sempre está tendo lá no centro. E ali fica apenas o benfeitor, né, iluminado, né, passando aquele movimento. E o doente, ele fica apático, né? Então, ele é a peça principal, né, nesse trabalho, é o próprio doente. Mas se ele não tiver apto, ele não vai receber, ele vai sair no mínimo igual ele entrou, né, na mesma condição. Então, a fé é o maior tesouro da alma. Na esfera espiritual, cada um vale pela fé que possui. Então, olha que bonito, eu acho muito bonita essa frase, né? Na esfera espiritual, cada um vale pela fé que possui. E, logicamente, a gente tem que estar baseando a nossa fé, né,
não só nas questões religiosas, né, as práticas ou aos nossos dogmas, mas ir de encontro com os ensinamentos morais do Cristo. E isso ajuda a alimentar a nossa fé, a manter a nossa fé cada vez mais viva. Então, encaremos a doença como um sinal de que algo tem que ser mudado. Não adianta apenas viver a experiência dolorosa. Precisamos modificar comportamentos e atitudes para que sobrevenham a cura. Então, às vezes eu digo muito, né? Eu recebo muitos pacientes depressivos e eu sempre questiono: você sabe, né? Você consegue identificar hoje por que você está passando e qual que é o aprendizado que essa depressão ou essa ansiedade está trazendo para você, né? Qual que é esse movimento aí na sua vida? Então, eu tiro um pouco o paciente daquela condição, né? Muitas vezes ele até se coloca como vítima, né? Daquela situação, e eu trago para a situação de aprendizado. E eu vejo que eles conseguem, né? Ressignificar às vezes melhor, até um movimento de aceitação mesmo do próprio processo. Porque muitas vezes, se você não aceita o que você está passando, você não consegue evoluir, você não sai daquele movimento. Então, o primeiro movimento da gente em relação a qualquer coisa que a gente está passando é o aceitar que eu estou passando e o que eu tenho que aprender com isso, seja ele positivo ou negativo, né? No caso do negativo, o aprendizado ainda é muito maior, porque aí a gente lida com uma situação que é a situação de revolta também, né? Que isso também é muito complicado, a gente se revolta mediante o que está passando. Então, Jesus não queria apenas curar corpos, mas orientar os enfermos para o entendimento e o cumprimento das leis de Deus, porque a verdadeira cura, ela é do Espírito. Então, a gente tem que lembrar que muitas das enfermidades que estamos passando, né, é uma evolução para o nosso espírito naquele momento, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Um exemplo também, né, que ele traz, uma das citações também que vem, né, é a cura do paralítico, né, de Cafarnaum. E ele faz um questionamento interessante, né? A cura dos males físicos pode significar a queda nos abismos dos despautérios, da degradação moral e da consagração dos valores puramente terrenos, em detrimento das metas evolutivas. Então, muitas das vezes a cura acaba não sendo concedida. Por quê? Porque eu posso até ter feito essa escolha, porque se eu tiver aquela cura, de repente eu vou acabar caindo num abismo. E aí, em vez de eu avançar na evolução, eu começo a retroceder nesse nosso movimento evolutivo. Então, né, se a gente, né, não for curado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem uma fala, né, bem interessante, que é: se, porém, malgrados os nossos esforços, não conseguirmos, né, no caso ficar curado, devemos suportar com resignação os nossos males passageiros. Então, a aceitação, né, do que a gente está passando e a gente entender que aquilo faz parte de um desenvolvimento que a gente, né, um aprendizado que a gente está tendo aqui. E às vezes esse aprendizado, né, é muito difícil, até de repente por escolha nossas mesmos, lá no plano espiritual, no processo reencarnatório. Até o Emmanuel, né, lá no livro Seara dos Médiuns, no capítulo Oração e Cura, ele fala: pois lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então, olha que interessante, né? Ele confirmando mais uma vez que muitas das vezes eu peço o remédio amargo, né? Eu quero passar
por esse movimento mais amargo. Por quê? Porque eu acredito que se o remédio for muito doce, eu não vou evoluir, eu não vou conseguir passar, né, por um movimento evolutivo. Então, às vezes eu necessito e eu peço para que esse remédio seja realmente mais amargo. Outra, né, voltando lá no leproso, né, e fazendo uma comparação com a gente, né, a confiança em Jesus e vivenciar os ensinamentos de Jesus é algo, o que há de mais importante, né, na nossa evolução. As mãos de Jesus operam milagres nos corações que a elas se entregam com segurança. E assim como o leproso se entregou, que a gente também, né, faça esse movimento de entrega e para que esses milagres possam acontecer. Então, eu preciso ter segurança e acreditar que tudo isso que está ocorrendo para uma melhora, né, nossa e talvez das pessoas que estejam ali ao nosso lado nesse processo evolutivo, né? Outro também, voltando lá na passagem do cego, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Só que aí no final ele fala para ele, né? Você, né, não volta lá, não entra mais na sua aldeia, saia da aldeia. E no que ele, na verdade, ele queria, né, falar para ele, deixar para ele, era o quê? Que ele precisava enxergar além dos olhos físicos, né? Abramos, né, os nossos olhos para as questões sublimes do espírito, né? E por que ele fala para fora da aldeia? Porque na verdade era para deixar para trás os interesses pequenos, mesquinhos, né? As querelas, as discórdias, os ciúmes, as maledicências e todos os vícios, né? Aparentemente pequenos que minam, né? As nossas energias e nos mantêm acorrentados e cegos permanentemente, né? Eu acho muito bonita essa relação que ele faz, né, com a passagem aí do cego. Cego espiritual, né, é aquele cujo espírito se acha dominado pela matéria ou a ela escravizado. Está moral e intelectualmente cego do ponto de vista espiritual. Então, talvez a pior cegueira, né, seja realmente a cegueira espiritual, que às vezes a gente está tão voltado para as coisas mundanas que a gente não enxerga nada além, né? A gente não se abre para o mundo espiritual, que esse realmente é o mundo que vai ficar aí pra gente, né? É onde temos o nosso maior crescimento, né? Nossa evolução. Pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. Não é castigo divino, é o processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado, liberando-se, né, pela dor, reeducando-se diante das leis divinas. Então, né, a gente não deve se revoltar e nunca dizer que está recebendo um castigo por estar passando por alguma situação de dor, né? Mas sim, a situação de dor é uma forma de reeducar, né? Diante das leis divinas. E que bom que temos essa oportunidade, né? De crescer, de estar fazendo esse movimento de crescimento. E para isso, né? Como é que eu faço esse movimento de cura também? Eu até trouxe esse desenho que eu acho bem legal né, mostrando aqui, dia de cura, né? Todos querem a cura, a fila tá enorme lá no centro. Mas o dia de estudo, né? No Evangelho não tem quase ninguém. Por quê? Porque poucos aceitam o remédio. Então, o estudo, né? Estudar, estar fazendo esse movimento, de eu estar me abrindo para o novo aprendizado,
é também um movimento de cura para a gente. Então, a gente tem que estar sempre procurando instruir, né? E não só ficar esperando as situações caírem do céu. Talvez tendo um estudo, um entendimento melhor, eu tenha talvez uma aceitação muito melhor dos nossos processos de dor, né? Que nós estamos passando. Então, buscai o amor e fazei todo o bem possível para vos conservardes em paz. Então, buscar esse amor, né? Estar buscando o amor nutre muito, né, o nosso espírito. O amor é a candeia acesa, né? É o que mantém, né, a velhinha ali acesa. E o bem é o combustível que vai manter, né, esse movimento nosso. Então, olha que bonito, né? O amor é a candeia acesa e o bem é o combustível que eu preciso alimentar. Então, o amor e o bem são duas coisas fundamentais, né, na nossa existência. E para a gente finalizar, né, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a reflexão, né, que fica aí para a gente é que para ser ajudado, para ser curado, eu tenho que me ajudar também nesse movimento. Eu tenho que estar aberto a esse processo, né, para receber esse movimento, né, de cura. Então, a fé da gente é que nos cura, é ela que faz todo esse movimento. Quero agradecer a todos, né? Que todos tenham uma boa noite, né? Um bom finalzinho de quarta-feira, né? Vamos ficar agora com a nossa prece. Oração fraternal. Irmão nosso, que estás na terra, glorificada seja a tua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos pensamentos infelizes. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence, agora, a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Correio Fraterno.